Você já teve uma falha durante uma relação sexual? Você sabia que isso pode ser um sintoma de câncer de próstata que você provavelmente tenha ignorado? Aqui eu vou falar para vocês a respeito desse e de outros sintomas de câncer de próstata que talvez você não conheça e no final você acabar descobrindo uma doença mais avançada, sendo que você poderia ter diagnosticado de forma mais precoce. Meu nome é Rodrigo Fogassi, eu sou médico oncologista, sou responsável pelo tratamento dos tumores urológicos aqui no Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia, por isso fica nesse vídeo até o final para a gente conversar um pouquinho mais a respeito desse e de outros sintomas de câncer de próstata. Então vamos começar aqui. A próstata, ela é um órgão exclusivamente masculino que fica um pouco abaixo da bexiga e, portanto, ela participa tanto do sistema urinário do homem quanto do sistema sexual masculino. Podem existir sintomas que se sobrepõem, tanto sintomas urinários quanto sintomas sexuais. E o sintoma sexual, um dos mais importantes, realmente é a impotência sexual. Se você já teve algum sintoma, ou se o seu parceiro, o seu marido, já teve sintomas de impotência, ou se isso está sendo recorrente, lanço aqui um sinal de alerta para procurar um médico para descobrir se isso não está acontecendo com vocês, um câncer de próstata aí que você acaba não sabendo que existe. Agora, comenta aqui, principalmente, se você sabia que o câncer de próstata pode dar disfunção sexual e compartilhe esse vídeo. Isso porque a próstata, ela está, como eu disse, embaixo um pouco ali da bexiga e um pouquinho acima do pênis, e por ela passam alguns nervos, que se o câncer de próstata ele começa a avançar, ele pode atrapalhar a função desses nervos, que são principalmente relacionados à questão sexual do homem. Portanto, impotência sexual nova, e não importa a idade aqui, pode ser desde acima aí de 60, 70 anos, quanto homens jovens. Eu já tive um paciente da casa dos 40 e poucos anos, que começou com um quadro de impotência, procurou nossa ajuda, e a gente acabou descobrindo o câncer de próstata, sendo que o único sintoma dele era impotência. Outro sintoma, já que está relacionado às funções sexuais, e para a gente saber, a próstata, qual que é a função dela? Ela está no nosso corpo só para dar problema? Claro que não. A próstata, ela participa da fabricação do sêmen, faz com que o sêmen do homem ele fique fluido, ele fique líquido. Então, se caso você perceba qualquer alteração no sêmen, desde sangue no sêmen, alteração da cor do sêmen ou redução do volume, isso também são sinais de alerta para câncer de próstata. Uma vez eu tive um paciente na casa dos 60 anos que disse que de repente ele começou a reduzir paulatinamente, gradualmente, a quantidade de sêmen que ele ejaculava. E esse foi um sinal de alerta para ele. E quando ele foi procurar, ele estava com câncer de próstata, que já era um T4, não é um estágio 4, é um T4, mas é um estágio localmente avançado da doença. Tratamento muito mais difícil, tratamento muito mais agressivo, mas ainda com chance de cura. Portanto, é um sinal de alerta. E como eu disse aqui, redução do volume ejaculado, alteração da cor, sangue, impotência e também dor ao ejacular. Se você está tendo relação na hora do orgasmo, você ao invés de sentir prazer, você sente dor, é um sinal de alerta, porque todo o sistema ejaculatório do homem ele se contrai na hora do orgasmo. Imagina que você tem um tumor dentro da próstata, que é como se fosse uma pedra dentro da próstata, e existe uma contração em cima desse tecido sólido, desse tecido duro que está dentro da próstata. Isso pode causar incômodo, pode causar dor. Então esse também é um sinal de alerta que você ou o seu parceiro precisa ficar atento, porque isso sim pode ser um câncer de próstata, que eu não estou falando com você sobre idade. Em nenhum momento, praticamente, eu falei de idade. Isso pode acontecer em qualquer idade. Cada vez mais a gente tem visto homens mais jovens, na casa dos 30, 40, 50 anos, com câncer de próstata. E a gente sabe, câncer de próstata, quanto mais jovem dá, mais agressiva é a doença. Portanto, se você está tendo esses sintomas e você é jovem, corra, procure ajuda, porque isso pode ser sim um sinal de um câncer que você nem faz ideia de que existe. Agora, como eu tinha falado, a próstata ela faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema sexual masculino. Então, existem os problemas urinários também decorrentes do câncer de próstata. O mais comum, o mais clássico, é a redução do jato urinário. Você tinha um jato forte, saudável, potente, de repente você percebe que o jato está entrecortado. Você está tendo que fazer pequenos cortes ou tendo que fazer muita força para urinar. E também uma redução, se era um jato grosso, de repente ele começa a ficar mais afilado, você demora mais tempo para esvaziar a bexiga. Sintoma de alerta para câncer de próstata. Outra coisa, já que o jato reduz, se você termina de urinar
com a sensação de que a bexiga ainda está cheia, é um sinal de alerta urgente. Pode ser desde um tumor de próstata até um tumor de bexiga. Portanto, sempre que, como eu digo, sempre que a gente tem um diagnóstico diferencial entre uma doença tranquila, uma infecção de urina, e uma doença potencialmente grave, letal, com risco de vida, a gente precisa investigar para saber se não existe essa doença letal. E atenção, dor ou ardência para urinar. Quando um câncer ele se instala, ele começa no órgão, ocorre uma inflamação desse órgão. Então você imagina a urina, que é ácida, passando por dentro de um tecido que está inflamado, que está machucado. Imagina a dor que isso pode causar. Então, sintoma de dor ao urinar nem sempre é infecção de urina. Inclusive, um sinal de alerta aqui para vocês. Homem não é para ter infecção de urina. Se você tiver conhecidos, ou você mesmo, que tenha tido infecção de urina, sendo homem, precisa excluir se não é um câncer. Então aqui, principalmente do sistema urinário, dificuldade para urinar, jato fraco, urina entrecortada, aumento do hábito urinário por conta da inflamação da bexiga ou da próstata, sensação de dor ao urinar, uma sensação de que a bexiga não esvazia completamente, e aumentar os números de idas à noite no banheiro, por exemplo, durante a madrugada, se você vai 1, 2 vezes, de repente você começa a ir 4, 5 vezes, esses são sinais de alerta que tem que chamar atenção. Então era isso que eu tinha para falar. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, compartilha e clica no gostei para a gente conseguir fazer com que esse canal cresça e essas informações cheguem para mais e mais pessoas, que com certeza você vai ajudar também a salvar uma vida.